querido, eu quero desejar para você que está aí do outro lado, né, assistindo o vídeo, né, usufruindo dessa ferramenta da plataforma digital, onde a gente tem essa tecnologia a nosso favor, que é a gravação do vídeo. Quero desejar shalom para você que está aí do outro lado, família Casa Caiada, irmãos verbianos, e talvez outros em questão interdenominacional, talvez venha assistir esse vídeo. Eu quero desejar para você um bom dia, um favorecimento de Deus e que nós possamos desfrutar da boa palavra do Senhor. Sem mais delongas, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero compartilhar um texto com você e que Deus me dê graça e luz e revelação para falar algumas coisas que possam beneficiar você, certo? Porque a minha verdade, ela pode se tornar relativa dependendo de quem a interpreta e a cosmovisão que essa pessoa tem de mundo, o que ela enxerga de mundo, de moral, de ideia, de percepção. Então, dependendo de como ela enxerga o mundo, dependendo do que eu falar, ela pode interpretar de uma forma diferente. E aí a gente chama isso de relativismo. Pode ser verdade para ela, mas não verdade para mim. Mas, contudo, porém, todavia, as escrituras sagradas, elas não estão nessa categoria de ser julgada como relativa. Ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. É a verdade de Deus para os cristãos e é a verdade de Deus para quem não é crente. Porque ela é inabalável, ela é inalterável. Tá certo? Toda verdade é a verdade de Deus, é o que eles dizem. Mas também toda mentira é mentira do diabo. Toda verdade é a verdade de Deus, se for a verdade da palavra do Senhor. Porque tem gente dizendo que é verdade coisas que não são da palavra. Consequentemente, ele diz que é verdade, mas se a gente conhece as escrituras e analisa o que ele está dizendo, vai ficar claro que se não tiver fundamentado nas escrituras, o que ele diz não se sustenta com as escrituras sagradas. Então ele é um mentiroso e a palavra de Deus é verdade. Irmãos, a palavra de Deus é verdade. Deus é verdadeiro. Ele nunca vai mentir. Deus é verdadeiro. E Ele vela sobre a sua santa palavra para que ela possa se cumprir. Amém? Eu gostaria de compartilhar o texto com você que está lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Tá certo? Não é Marco Aurélio, mas é Marcos, tá certo? O apóstolo de Cristo. E o texto diz lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do lago. Então eles foram deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Mas logo se levantou uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, até que ele ficou quase cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça na almofada. Cheios de inquietações, eles acordaram, bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa. Então ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E o vento parou e houve grande calma. E Jesus lhes perguntou, e ele lhe perguntou-lhes: por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não confiam ou não têm confiança em mim? Vocês ainda não têm confiança em mim? E perguntou-lhes: por que estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm confiança em mim? Então ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros: quem é este homem? Que até os ventos lhe obedecem. Queridos, cai a tarde, Jesus está deixando a multidão, porque disse a seus discípulos que precisava atravessar do outro lado. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus não operava, não andava segundo a circunstância, ele não andava segundo o seu próprio querer, a sua própria vontade, ele fazia tudo que o Pai lhe mandava fazer.
Jesus estava pleno do Espírito Santo sobre ele, dentro dele. Jesus está cheio do Espírito Santo, ok? Jesus é aquele que andava debaixo da influência do Espírito Santo. Ele era influenciado, ele era guiado pelo ministério do Espírito, seguindo a rota, seguindo a agenda do céu. Jesus está seguindo a agenda do céu. Há uma agenda estabelecida para ele nessa terra e ele veio cumprir e ele estava cumprindo, ok? Qual era a agenda? Evangelismo. Qual era a agenda? Libertar os oprimidos, pôr em liberdade os cativos, libertar os que estão em prisão, dar vista aos cegos, curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Fato. E Jesus está atravessando o lago, ele diz, vamos atravessar para o outro lado do lago. E então eles foram, deixando a multidão, embora, muitos barcos estavam vindo atrás dele, mas logo que entraram no mar, logo que entraram no lago, levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, e até que ele ficou quase cheio de água, prestes a afundar. E Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Irmãos, a situação é a seguinte: eles entram no barco, começam a atravessar para o outro lado, para o cumprimento de uma agenda, de um propósito, de uma situação pré-estabelecida nos tempos eternos. Jesus está seguindo um cronograma. Ele está indo para o outro lado. Nós podemos lembrar que tanto lá vai ter evangelismo, mas tem o Gadá, o Gadareno, no povo de Gadá. Aquele homem que estava aprisionado por entidades demoníacas, por forças diabólicas, que ao ponto de dormir no meio dos mortos, dentro das tumbas. Jesus está se dirigindo para cumprir uma meta, para cumprir uma agenda, um propósito do céu, ok? Mas logo que ele está indo cumprir esse propósito, levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco. Queridos, e ele ficou quase cheio de água, prestes a afundar. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, até que ele ficou cheio, ou quase cheio de água, prestes a afundar. Preste atenção nisso, prestes a afundar. Eles são homens profissionais da área, a grande maioria que está dentro do barco, que está atravessando. Eles entendem de pescaria, de mar, etc. E irmãos, eu sei que quando você começa a estudar, a compreender a questão de Israel, lagos, etc., existem situações em que há grandes tempestades acontecem nesse lago, mas eu não quero entrar nesse mérito. Esses cidadãos, esses ministros, esses apóstolos, esses discípulos que estão debaixo da orientação da agenda do céu, sendo guiados pelo Espírito Santo, estão indo cumprir um propósito: evangelizar, pôr em liberdade os cativos, anunciar a boa nova do Senhor, libertar os oprimidos, pôr em liberdade aqueles que estão aprisionados, pregar as boas novas aos pobres, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o bom nome, ou o grande dia, ou as boas novas do Senhor. Quando eles estão dentro do barco, a situação é essa: ondas enormes começaram a bater, porque está uma tempestade, está chovendo, provavelmente trovejando, barulhos de trovões, águas e ondas enormes batendo e caindo dentro do barco, ao ponto que o barco ficou quase cheio de água, prestes a afundar. A situação aqui é calamitosa. O barco está balançando. Para profissionais da área, eles estão entendendo: nós vamos à deriva, vai afundar. Este barco não vai aguentar, porque o excesso de água que está dentro do barco vai ocasionar, juntamente com o nosso peso, porque, irmãos, tu acha que eles não estavam tentando tirar a água do barco? Há um caos. E o que acontece, irmãos, é que eles estão tão assustados
eles estavam tão apavorados devido a essa tempestade, devido a essas enormes ondas que estão batendo no barco, entrando no barco, prestes a afundar, e Jesus está dormindo. Jesus está dormindo na polpa do barco com a cabeça na almofada. E cheios de inquietações, eles acordaram bradando. Eu quero que você entenda isso aqui. Chuva, muita chuva, trovejando. Irmãos, eu não sei se você já participou, ou já usufruiu, ou já teve a experiência de estar no mar, ou num lugar onde está tendo tempestade e o barco sacudir. Não é bom, tá certo? É uma situação principalmente para principiante, marinheiro de primeira viagem. A primeira coisa que você vai acontecer é ficar assustado quando isso acontece. Mas é interessante que aqui nós estamos falando de pessoas que são experientes, que entendem, que compreendem. Provavelmente tinha pessoas também que não eram tão experientes e ficar atravessando o lago. Então nós temos aqui uma mescla de pessoas. Mas a situação é essa: o barco está sacudindo, muita água, trovejando, as ondas estão caindo dentro do barco, ondas enormes. O barco está prestes a afundar porque ele está cheio de água. Os cidadãos estão porque eles já não sabem mais o que fazer, mesmo como profissionais, mesmo entendendo a situação, meus queridos, eles não sabem mais o que fazer, a não ser a entrar naquilo que está estabelecido quando o medo se estabelece. Quando o medo, irmãos, ele se introduz, a primeira coisa que você vai fazer é desesperar. Você vai ficar inquieto. Eles estão apavorados, eles estão assustados, eles estão debaixo de uma terrível situação, terrível, calamitosa. Eles estão assustados, eles estão apavorados. Essa é a situação deles. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o medo vai fazer exatamente isso. Deixa você desesperado, deixa você assustado, deixa você sem direção, sem norte. E eles, vendo toda aquela situação, porque o medo, irmãos, ele causa 4 coisas interessantes. O medo, ele vai gerar um estado de incerteza. Porque o quadro aqui é assustador. O quadro é terrivelmente assustador. Eles estão amedrontados, eles estão assustados, eles estão com medo. Eles estão numa situação que a onda está batendo dentro do barco, o barco está prestes a afundar, está trovejando, o barco está sacudindo. Eles entram numa situação de inquietação, de situação de pavor. Eles estão prestes a se afogar, estão afundando. E o que acontece? Se instalou o medo. O medo, irmãos, ele faz 4 coisas na gente. Ele vai gerar em nós um estado de incerteza. Será que nós vamos chegar do outro lado agora? Será que agora nós vamos morrer? Será que tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir? Não vai mais se cumprir, quer dizer? Será que esta situação calamitosa é o nosso fim? Gente chorando, gente gritando, o povo apavorado, nós não sabemos mais o que fazer. Joga água para fora, entra mais água, joga um balde, entra 20. O povo está desesperado, irmãos, está naquela situação calamitosa, assustadora. E o medo, quando o medo se instala, ele vai gerar incerteza. A outra situação, quando o medo, porque aqui o medo já tinha se instalado, o medo vai gerar incerteza e o medo vai gerar em você vulnerabilidade. Você vai ficar vulnerável à situação. É fato, é óbvio, a situação é calamitosa, ela está clara, ela está assim. Então o povo está assustado, incerto, não sabe o que vai acontecer, entra na situação de vulnerabilidade, fica vulnerável. E vai ter outra coisa, vai entrar uma grave perturbação. Eles ficaram perturbados, eles estavam inquietos. E consequentemente, quando o medo entra, ele se impregna em você e joga a incerteza. Quando o medo entra e joga vulnerabilidade em você, quando o medo entra em você, ele vai gerar em você perturbação. Consequentemente, você juntando os 3, a soma disso é que você vai se tornar uma vítima. Você pode vir a óbito, morrer. Essa é a situação desses cidadãos aqui.
eles estão no estado de vulnerabilidade, eles estão numa situação de incerteza e eles estão perplexos, assustados, eles estão numa situação, irmão, que precisa de socorro. E nesse âmbito de medo, de incerteza, de vulnerabilidade, nesse sentido de estar perturbado com a situação, eles vão acordar Jesus. Mas eles não acordaram Jesus, irmãos, naquela situação assim: Senhor Jeová, Jesus, nós estamos numa situação tão difícil, tipo, eu não vou acordar o médico nessa bagunça toda, porque ele pode ser que ele acorde assustado. Já que ele é o mestre, já que ele é o Senhor, já que ele é assim, nós confiamos nele, nós vamos acordar bem mansinho. Oh mestre, oh Senhor Jesus, Rabi, Rabi, acorda, Rabi. Você acha que eles acordaram Jesus assim? Não. O texto diz que eles acordaram Jesus bradando. Eles acordaram Jesus gritando. Eles estavam apavorados, eles estavam assustados, eles estavam em desespero. Porque a soma de quando o medo se introduz em nós, ele vai roubar a nossa confiança. Nós ficamos no âmbito à deriva da incerteza. Quando o medo se instala em nós, o que vai acontecer é vulnerabilidade. Nós vamos nos tornar vulneráveis às situações. Quando o medo se instala em nós, nós vamos ficar com grave perturbação psicológica, emocional. A situação, irmãos, está calamitosa, assustadora. E eles acordam Jesus nesse âmbito, apavorados, em vulnerabilidade, perplexos, perturbados, com incertezas, com medo de morrer. E eles acordam Jesus. E o Senhor Jesus não está acordando, irmãos, com carinho, é com um grito. Porque Jesus, irmãos, nós precisamos entender, ele não está dormindo. É lógico que Jesus está guardado em fé. Mas Jesus está dormindo aqui porque existem dois lugares que nós vemos Jesus descansando. Um é quando ele chega na beira ele chega numa fonte e Jesus para descansar. E aqui, Jesus, na Bíblia, o lugar onde você vê Jesus dormindo, é o único lugar que você vai encontrar no Espírito Sagrado. Jesus dormindo é aqui. Por que Jesus está dormindo? É lógico que ele está com fé, mas ele está cansado, ele está fadigado. Jesus era homem, precisava ir no banheiro, ele precisava fazer pipi, ele precisava fazer o número 2, ele precisava comer, ele precisava descansar. Jesus, sendo Deus, mas no corpo humano perfeito, dado pelo Espírito Santo, gerado, o Espírito Santo gerou, ele deu um corpo no ventre de Maria. Jesus também tinha que dormir, Jesus também tinha que descansar, ok? Se Jesus está dormindo aqui nessa situação, irmão, porque ele está fadigado, ele está cansado, é a demonstração que Jesus também precisava dormir, porque ele estava trabalhando, libertando pessoas. Isso fadiga. A unção é algo extraordinário que nos coloca numa condição de sermos fortes. Mas Jesus entende um princípio legal que nós que somos humanos temos que ter: descansar. Não era negligência, não era no que der deu. Não, Jesus estava cansado e ele precisava descansar porque ele estava fadigado. E ele é acordado de um sono pesado, porque ele está dormindo, ele está descansando, o corpo dele precisa gerar aminoácidos importantes para o corpo no sono. Então ele precisa descansar, ele precisa que o HD dele apague para voltar bem, ok? Por mais que ele estivesse debaixo de um sono, ele precisava dormir. Quando Jesus acorda aqui nessa situação, irmãos, é um caos. Eles estão gritando. Jesus acordou com homens apavorados, assustados, terrivelmente num âmbito de calamidade. Eles estão debaixo de um estado de incerteza, eles estão num âmbito de vulnerabilidade, eles estão debaixo de perturbação, eles estão assustados, estão com medo de morrer, e eles gritam: Senhor Jesus. Irmãos, eles sacudiram, provavelmente sacudiram Jesus, gritando, a multidão, todo mundo em cima, um caos, o barco balançando, trovejando, uma situação, um fala de um lado: a gente vai morrer, o outro grita do outro: está aí muita água dentro do barco, joga fora. Aí o outro diz: meu Deus, e agora é o fim. E o outro diz:
acorda o homem, nós vamos morrer. Alguns talvez devem ter dito, vamos pegar o Senhor e vamos pular para dentro da água. Como é que a gente faz? Se não acordar, ele vai morrer afogado. Muita coisa está acontecendo aqui, querido, muita coisa. E é interessante que Jesus acorda nesse sistema caótico, nesse ambiente de medo, de terror, de incerteza, de vulnerabilidade, de medo, de perturbação. E Jesus acorda com todo mundo gritando ao mesmo tempo, e eles estão bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando. E o Senhor nem se importa, não vai fazer nada, não vai ajudar a pegar um balde, não vai ajudar a pegar os botes salva-vidas. Se mexe, eu sei que tu é o mestre, mas faz alguma coisa, nos ajuda, não te importa. Vê que nós estamos afogando, tu está dormindo. Quando Jesus acorda e vê tudo isso, irmãos, é interessante. Então, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se. Uau! Irmãos, essa palavra é amordaça-te, silencia-te, porque a tua ação, ó tempestade, está em desacordo com aquilo que está em agenda. A tua ação, ó tempestade, de se levantar contra mim e contra os meus, é uma ação ilegal. Ela precisa paralisar. Eu tenho um plano, eu estou debaixo de uma direção, eu estou debaixo de uma influência, eu tenho uma agenda celestial para cumprir, eu tenho um plano e propósito para ser estabelecido, e não é você que vai fazer com que isso paralise. Então ele o repreende. É uma repreensão severa, é uma situação que poderia gerar fatalidade e paralisar os planos de Deus. E Jesus se levanta, vai na popa e diz: aquieta-te. E o vento parou e houve grande calma. E Jesus se vira para os discípulos e diz: por que vocês estavam nesse estado de incerteza? Por que vocês estavam nesse estado de vulnerabilidade? Por que vocês estavam nesse estado de perturbação intensa? Por que vocês estavam nessa condição de estar cheios de inquietações, assustados e gritando? Por que me acordaram gritando desta forma? E Jesus diz: por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm confiança em mim? Vocês estavam com tanto medo? Por que estavam com tanto medo? Vocês não têm confiança em mim? Irmãos, eu quero deixar essa reflexão para você. O medo vai tentar roubar de você os projetos de Deus. O medo vai fazer com que você esteja incerto, com incerteza, incapaz de discernir adequadamente. O medo rouba a razão, o discernimento adequado. Então, Jesus está dizendo: quando eu estiver no barco, e quando nós ainda estivermos indo, irmão, porque esse barco não está indo para Tarsis, esse barco não está indo contra aquilo que está estabelecido por Deus. Se nós estamos debaixo de uma situação onde nós vamos usufruir daquilo que Deus estabeleceu, se nós estamos seguindo para o rumo daquilo que está estabelecido por Deus, esse barco não vai afundar. Então, em nome de Jesus, confie, porque Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Confie em mim. Porque ele diz: por que vocês estavam bradando, gritando, apavorados, vulneráveis, cheios de perturbação, cheios de incerteza? Vocês ainda não confiam em mim? Confiem em mim, porque o que foi estabelecido se cumprirá. O que foi estabelecido por Deus acontecerá. Não vai acontecer nada fora do propósito, do plano de Deus, irmãos. O que precisa acontecer, acontecerá. E se você está no barco onde o teu mestre disse: vamos fazer aquilo que está estabelecido por Deus, independente de tempestade, de ações, de opressões do diabo, você vai cumprir cabalmente o plano do Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo,
quem te convocou, tu como igreja de Deus, abandone o estado de incerteza, abandone o estado de vulnerabilidade e abandone esse estado de perturbação, confiando naquele que te chamou, porque Ele é fiel para cumprir cabalmente aquilo que foi estabelecido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, vai haver momentos na nossa vida, e daqui para diante é melhor você estar bem atento sobre isso que eu vou lhe falar. Vão vir ondas, queridos, de engano, ondas de mentira, ondas de engano, tá certo? A mídia, pessoas, situações adversas vão começar a acontecer, tá bom? E a gente precisa ter esse ponto-chave de que Jesus está dizendo para nós: porque vocês estavam com tanto medo. Essa trajetória, irmãos, dentro dessa pandemia, dentro dessa situação de vírus, dentro dessa implementação de N coisas que vem a partir desta situação, tem muita gente com um nível de preocupação imenso em relação à finança, à comida, o que vai se suceder, o que vai acontecer. Tem pais de família que provavelmente vão querer tirar as suas vidas, pessoas que, devido à situação de colapso, ou seja, que tem se colapsado financeiramente, muita gente que está segurando no dinheiro, que está preso ao sistema financeiro, vão se desesperar, porque o Deus deles é um mamon, tá certo? Então, se você está perto dessas pessoas, esse é um bom momento de você ministrar a santa palavra de Deus para eles. Mas eu quero que você entenda isso, tá certo? Nós estamos numa situação onde as situações, a mídia, tá certo? A mídia vem da palavra médium, ou de médium, daquele que ouve do outro lado, aquilo que a gente não pode ver, e mediante a sua ação de médium, comunicar aquilo que está do outro lado. Queridos, eu quero que você entenda bem isso. Cuidado com o que você está assistindo e ouvindo, porque a sua fé, o seu conteúdo precisa estar baseado nas escrituras sagradas, tá certo? Porque as notícias, no meio desse pandemônio, no meio dessa situação que gerou em nós, né, essa vulnerabilidade, essa ação que gerou em nós o medo, a incerteza, a insegurança, que tem roubado de nós a paz, vai fazer com que muitas atitudes nossas não sejam com a atitude da palavra. Então você segure bem a onda, tá certo? Porque as situações vão vir, as notícias vão chegar, e você precisa confiar em Cristo Jesus. Vão dizer para você pular do barco do cristianismo, vão dizer para você que Jesus está dormindo, muitas pessoas vão apontar para o céu, outros vão murmurar contra Deus, outros vão dizer: cadê Jesus? Cadê o Senhor nessa situação? Cadê o Deus da Bíblia? Irmãos, não murmure, confia nele, não ore a Deus em desespero, dizendo para Deus: tu não vai fazer nada, o Senhor não vai fazer nada. Irmãos, as situações são adversas, há colapsos acontecendo, há pessoas morrendo, a finança está balançada, tá certo? Há uma colapsação, um colapso financeiro em muitos lugares, em países, no mundo afora. Essa situação não é só do Brasil, tem situações adversas acontecendo, e a gente precisa entender que o lugar certo para a gente ficar é confiando em Cristo Jesus, por mais que o barco esteja sacudindo, as notícias sejam adversas, as pessoas estejam dizendo muitas coisas, muitas palavras que estão nos colocando com medo e assustados. Mas você precisa entender que você precisa confiar naquele que pode fazer todo. Irmãos, vai faltar comida, Deus é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. A viúva de Sarepta só tinha um pouquinho de comida, irmãos, e um pouquinho de azeite. E Deus fez prosperar, não tinha comida para dar para o povo. Jesus rendeu graças, orou e multiplicou. O nosso Deus é um Deus que está do nosso lado. E independente do que for acontecer, você tem que confiar nele, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, em nome de Jesus,
Tá certo? O Deus que você serve é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus da intervenção, é um Pai fiel, glorioso, e Ele, irmãos, não está na categoria de ter vindo a existir. Ele é a causa da existência, Ele é infinitamente mais poderoso e glorioso, e Ele disse que aquele que tem o Filho tem a vida. A vida eterna é essa, que te reconheçam Deus, como Criador, como soberano, e ao teu Filho a quem tu enviaste. Você crê em Cristo Jesus, você está num barco que não pode ser afundado. Então não murmura, não fica com medo, não fica assustado. Independente, irmão, se você não tem condições de estar olhando a mídia e ser abalado por ela, não assista, não fique envolvido com esse âmbito de categoria de mediação, de ensino, de instrução, de doutrinação, de categoria de colocar em você assustado com medo. Abandona isso, sai disso. Se pegue, se firme, por mais que esteja balançando, por mais que esteja balançando com notícias, com situações adversas, palavras contrárias, as pessoas dizendo para você aonde está o seu Deus, você diz: o meu Deus está sentado no trono, e Ele é soberano, e nunca, jamais, em momento algum, nada está fora do seu propósito, da sua agenda. E eu vou ficar nesse barco, eu não vou abandonar. Larga o medo, irmãos, larga o pavor, porque o pavor vai te colocar vulnerável. Não fica assistindo coisas que vai te deixar vulnerável. Não fica assistindo coisas que vai te deixar confuso, com medo, assustado, sem percepção, sem confirmação do que se vai acontecer, você ficar perdido. Se pegue com Deus, se pegue com uma palavra, no nome de Jesus. A palavra para você é: porque vocês estão com medo? Confie em mim, confie em Deus, confie em Cristo. Confie no Santo Espírito Santo de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Amém? Fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo e não abandone o barco, por mais que sacuda, por mais que balance, porque o Senhor vai dizer: aquieta-te, tempestade, e se fará bonança, no nome de Jesus. Shalom.